Se você frequenta uma igreja bíblica e que prega a palavra de Deus de uma forma genuína e verdadeira, então não saia de lá. Eu vou mostrar a vocês algumas igrejas que é melhor vocês nem passar perto da porta dessas igrejas. Na verdade, se parecem mais com seitas e sinagogas de Satanás. Nós queremos mudar a verdade em mentira e inventar doutrinas e métodos só para agradar os nossos pecados, e isso é um grande perigo. E eu vou mostrar a vocês algumas igrejas que vocês devem fugir. Número 1, Igreja Cannabis. Você já imaginou ir em uma igreja onde a palavra de Deus não é o centro do culto, muito menos o louvor? E se eu falar a você que nessa igreja eles preferem fumar maconha do que adorar a Deus e ouvir o evangelho, você acreditaria? Essa igreja existe e fica localizado no Colorado, nos Estados Unidos. Essa é a primeira igreja dedicada ao consumo de maconha com propósitos espirituais. É isso mesmo. O objetivo deles é ter uma comunicação com um ser divino por meio do uso da maconha. Nessa igreja não há hinos nem Bíblia, nem sequer existe um pastor, ou seja, tudo pode. Tudo é liberado. E o mais impressionante é que essa igreja tem mais de 7.500 membros espalhados por todo o país. Nessa igreja, os crentes não precisam se converter. Basta preencher um formulário online confirmando que a maconha é um sacramento espiritual em suas vidas. Eles se reúnem com um propósito: se comunicar com um ser superior por meio do uso da maconha. Inclusive, essa igreja tem os seus próprios mandamentos, e um deles diz o seguinte: cannabis, a planta que cura, é o nosso sacramento. Ela nos aproxima um dos outros, é a nossa fonte de saúde, nosso amor, a cura para as doenças e para a depressão. Nós a abraçamos com nosso coração e espírito, individualmente e como um grupo. Mas a Bíblia nos diz que nos últimos tempos, esses tipos de doutrinas iriam aparecer. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé e seguirão a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e 2. Número 2, Igreja LGBT. Aqui no Brasil existe uma igreja onde os frequentadores são do movimento LGBT. Transsexuais, homossexuais e lésbicas fazem parte dessa igreja. Eles cantam louvores e pregam a palavra de Deus e se intitulam uma igreja evangélica protestante. É isso mesmo que você ouviu. O casamento entre pessoas do mesmo sexo é aceito sem problema nenhum. O importante é o amor. Inclusive, nessa igreja, quem é o líder principal é uma transexual, que tem o cargo como pastora. Eles dizem que Deus é amor e que não condena a prática homossexual. O importante é ser feliz e se comunicar com Deus. Em uma outra igreja com a mesma ideologia, tem um casal de mulheres que são casadas e são pastoras. Elas também têm o objetivo de alcançar muitas pessoas por meio do evangelho, pregando o amor e aceitando toda a comunidade LGBT. Nessa igreja, a pastora prega, lê a Bíblia e também há alguns shows. E elas recebem o dízimo por meio de maquininhas e passam cartão de crédito ou débito. As pessoas oram, choram e se emocionam. A igreja se mantém com dízimos e ofertas. A Bíblia nos diz que a ordenança matrimonial é entre um homem e uma mulher e não pessoas do mesmo sexo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Gênesis capítulo 2, versículo 24. E o apóstolo Paulo diz mais ainda referente a essa prática pecaminosa. Os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens,
cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Romanos capítulo 1, versículo 27. Não precisamos atualizar a Bíblia ou tentar mudá-la para defender os nossos atos pecaminosos. Pecado é pecado e ponto final. O que Deus exige do seu povo é o arrependimento. Número 3, Igreja Maradoniana. Diego Maradona é considerado praticamente um deus pelos torcedores fanáticos da Argentina. E se eu falar a você que existe uma igreja que tem como objetivo a adoração a ele, você acreditaria? Pois é, pessoal, essa nova religião atraiu muitas pessoas que hoje chegam a mais de 40 mil por todo o mundo. E eles são conhecidos como os fiéis de Maradona. A única exigência para ser um membro da igreja maradoniana é ser um fã incontrolável de Diego Armando Maradona. E como toda a religião, o maradonismo tem seus símbolos e datas comemorativas. O Natal, por exemplo, da Igreja Maradoniana é comemorado em 30 de outubro, dia do aniversário de Maradona. Assim, a véspera do Natal é no dia 29 de outubro. De acordo com o site oficial da religião, essa é a data mais importante para os maradonianos. A festa é como qualquer outra, repleta de comida, doces, brindes, uma árvore com luzes coloridas e uma apresentação de slides com fotos de Maradona, além de depoimentos de pessoas que jogaram juntamente com ele. O símbolo mais importante da igreja maradoniana é a Bíblia de Maradona, que nada mais é do que a biografia oficial do ex-jogador de futebol. O livro fica colocado em um altar de madeira, com uma imagem de Maradona e também uma bola personalizada em uma réplica do troféu da Copa do Mundo conquistado pelo Maradona. Nessa igreja existe os 10 mandamentos de Diego Maradona e também a oração do Pai Nosso é feita de uma forma diferente, tudo direcionado a Maradona. A Bíblia nos diz que muitas pessoas iriam adorar mais a criatura do que o Criador, pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Romanos capítulo 1, versículo 25. Número 4, Igreja Batista, Polidense para Jesus. Uma mulher nos Estados Unidos, conhecida como Crystal, ensina mulheres de sua igreja a dançar polidense para Jesus ao som de músicas gospel. É isso mesmo. Por incrível que pareça, ela ensina esse tipo de dança porque ela era uma ex-stripper e tenta passar as suas habilidades para os fiéis que têm interesse em aprender. Muitas mulheres comparecem ao ensaio e a igreja apoia esse tipo de prática, mesmo que essas danças tenham como base música cristãs. Você já imaginou uma irmã dançando no polidense ao som do Grandioso És Tu ou Porque Ele Vive? Você já imaginou isso? Ela diz que as aulas estão fazendo com que muitas mulheres religiosas participem das classes do polidense de Jesus. Mas a Bíblia nos diz o seguinte referente a isso: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com seu próprio corpo. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 e 20. Isso não é adoração a Deus, é apenas mais uma dança que não vai trazer edificação a ninguém. Nós devemos fazer tudo em prol do Evangelho. Será que ensinar as mulheres da igreja a dançar polidense ao som de músicas gospel vai ajudá-las espiritualmente? Cuidado com essas práticas por aí.
Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. E se você gostou, não se esqueça, ajude o canal, inscreva-se, ative as notificações e também deixe seu like para fortalecer o nosso projeto aqui no YouTube. E que Deus o abençoe, em nome de Jesus. Amém.